Sim, vale reforçar, né? A situação de Aracruz foi gravíssima. É, né, eu bati de frente com ele e ele quis me dar, não aceitando situações tais, elas se somaram, né? São situações do provisionadozinho, leigozinho, né? Mais um pouquinho ele nasceria mulher, disse a esposa. Acostumado que nunca tá bom, acostumado a dar chilique para cima dos outros, na verdade está longe de ser coisa pequena. Eles já estavam me eliminando e isso já era uma vingança porque ele me deu uma justa causa, né? E que na verdade eu já queria recorrer, eu ia ficar sem nada. E ele voltou atrás, vírgula, né? Uma jogada gigantesca para sujar o meu nome e destituir a minha vida. Eu quero destruir a vida dele. O voltar atrás implicava pena de mim, que eu ia ter R$ 900, pena de mim. A questão era fazer com que eu pagasse a multa e me despachar, que era mudar a roupagem da empresa para colocar a irmã dele como personal trainer por fora. Todos os méritos que tinha, todo o meu histórico dentro da cidade, tinha uma jogada gigantesca ali. Trocar a cara da empresa, a mais antiga que tinha ali já tinha saído abaixo de mim, né? Ou mais ou menos ao mesmo tempo, que era empregada. A Verônica, que foi para a prefeitura, Verônica Mendonça, né? E era eu, entendeu? Então ele fez um teoremazinho e tal, não me deixou cumprir aviso nem nada, de saco cheio de algumas coisas que gerou aquele escrever, escancarar o que viram liberdades, o que vira somar um monte de coisa, e que para os outros irregulares é tudo uma brincadeira. Aí comigo não era uma brincadeira, o que eu estava ouvindo de grupos, determinadas coisas, era uma brincadeira, né? Aí tinha a jogada, né, da mulherzinha dele, que implicou numa quantidade de situações, inclusive fechamento que, né? Fechamento sem demissional e eu não quis fazer um demissional. Que, aliás, quem exigiu para que fosse feito para ele não fazer diferença, ele resolvia isso depois, que gerou uma mudança toda conturbada e responder a qualquer modo, sim, eu te dou dinheiro, ou eu paguei, qualquer coisa que está lá sobre o pedaço, até que ponto eles precisavam disso como a jogada, que entre gravar, falar, né, entre eles, entre celular, ela vai me dar problema depois, então eu não vou fazer isso, eu não sei o quê, dando uma de esperto, né, o que que é, você vai ficar dentro da cidade? Não, não vou ficar dentro da cidade, você, né, fica tranquilo, isso, aquilo, vocês, né, vocês venceram, a cidade é de vocês, o chão não é, as paredes não são, a profissão nunca foi, né, perguntemos quem responde, né, situações muito trágicas que trouxe o interesse de todos os irregulares, todos por dentro, todos por fora, o que foi conseguir sair daquela cidade, né? O que foi estabelecer em vários lugares, o que foi ficar, o que era também não era de lá, né? Porque seria, né? Perguntemos situações entre Ministério do Trabalho, Ministério Público, as situações que eu procurei para resolver e de forma alguma aceitar a segunda folha. Porque se ele tinha culpa pagar de justa causa sujar minha carteira, que virou 2 documentos, né? E eu precisava sair daquela cidade, não consegui emprego em lugar algum, eu procurei todas as coisas, então algo absurdamente infeliz, né? Que são esses demôniozinhos variados, esses interesses que eles precisam fazer o linchamento total. Então tinha interesse do ex-namoradinho, da irmãzinha do dono, a mulherzinha dele, os golpes da prefeitura, da cidade, isso estava envolvido entre, né? Todos que estavam entre cargos e, né, a coisa foi corrente entre todos eles, aqui implicavam, né? Municipal, estadual, federal, Vitória, todos os lugares, né? São os aparentemente estar entre famílias, né? Onde a brincadeira chegou, onde né, o shopping center das famílias, entre aluguéis, entre juros, agiotamento, entre, né, todo tipo de comércio, as lojinhas laterais, né, as instituições variadas, independente da greve, as transações bancárias, as transações todas, que, né, fica mais fácil, que eles, né, têm sempre o que oferecer.
para esse ou aquele levar, entrar e sair, participar aqui, ter academia, lucre e ainda se, né, se falir, você pode comer todo o estoque, né? Pois bem, acordei aqui, né? Retratando as questões, a gravidade do que foi a academia lá, de problema da academia de baixo, era o problema dali, o que, que um ganhou direito de ir pra lá, eu segui sobreviver, entre aspas, né? A lacaia do outro, que ia ter que manter tudo sozinho, que já era para ter fechado, que o outro não assinava nada, né? O proprietário entrava na folha, né? Eu era responsável técnico, o que, que ele era, por que, que ele foi, ganhou montantes, podia fazer o que bem queria. Eles podem mobilizar tudo, cobertura entre os grupos, né, governamentais, né, para poder mobilizar tudo, né. Fica vergonha maior para quem, né? As infrações maiores para quem, né? E era a gravidade de guerra de leigo provisionado já dali de dentro. O que foi ir, voltar, e quando eu voltei, já era para fazer com que eu não acontecesse igual lá embaixo, a otária lá embaixo. O que seria transição para outra, e seria uma vingança calculada, mas tinha que deixar eu gastar, voltar a trazer imperativos de propaganda, a otário que ia nas festas, a otário que, né, e eles pagavam de, né, luxuosos notificados com Gazeta Empresarial, né, Prêmio Recall, papapá, né, mas na prática, na praxis, então, temos uma pauta, né, colocando aqui que foi um jogo bem pesado, entre as invasivas de que eu não atrasava aluguel, danificar minha conta. O que foi aquela conta entre uma máquina de bronzeamento artificial, fazer obra, trocando os cabos, né? Aquele Williams Rocha, esposinha dele que se foi no Covid, parecida Aires, era isso, né? A mãe da Carolzinha, né? E dos outros lá, entre o Breno Gondim, né? Uma coisa, né, de cada vez e todas ao mesmo tempo, entre sujar o meu nome, linchar também, né? Foi uma jogada bem cruel de grandes grupos, né? Cada departamento, qual, né? Esse porque eu morava na rua, esse porque não sei o que, esse porque não sei o que, que são recepcionistas, né? Professores multidepartamentados que tem que responder por isso, né? Serviços irregulares, né? Não capacitados para o que é ser capacitado, né? Isso não é côncavo, é convexo, a máquina já diz escrito, né? O que é que eles têm que fazer? O que é aeróbio, anaeróbio, isotônico, isométrico, isocinético, né? E pergunta seus outros, como deixar de chegar nisso, né? E para que a gente serve tendo consciência disso e também levando a política de resultado? O que não é o resultado? A exatificação, tudo temos o palco, né? Que são responsabilidades diretas e indiretas apontadas a quem mais leve, sobre a culpa não é do educar, né? A culpa é do educar ou não é do educar, né? Caso o educar fizesse, né? Entranhas proliferações de serviços que se tornaram muito avançados, que diz que é independente de educação, pelo menos bate-se no peito que a gravidade dos que já eram dentro da profissão, né? Sobre inclusive as disciplinas iniciais, o que são disciplinas específicas, né? Dizer, aquilo já foi estudado e tal, olha aquela merda de novo, né? De novo filosofia, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Tem que ter prática de mercado, né? Então aí os cursos milionários, e todos eles têm curso, todos eles sabem disso, todos eles estavam ali para resolver situações e responsabilizar pelas coisas tais aí. Quando a coisa vem, né, técnica, protocolo, metodologia, que pela lógica isso está em todos os trabalhos, que vira a transferência, a responsabilidade perante o feito, né? Que se tem a política correta, a quem justifique o doente sendo tratado e o saudável respondendo até que ponto não ficar doente e lutar pela expectativa tal, o que vira, né? Mensuração e responsabilidade entre todo feito comunicativo, ou todo dever de justificar e antecipar, prevenir o que é mensurar, o que é curativizar ou sustentabilizar, curativizando, né? E que são as sustentações a quem sobrarem, né?
assintomáticos, né, curados, né, paliativos tais, né, que viram paliativos, né, preventivizados, previdencializados, né, que vira tempo de serviço, somar tempo de serviço que a maioria não quer estar na carteira, não precisa estar na carteira, quem são os donos da casa, né? Que é o paradoxo do sem terra total, das produções basais. O que são as produções basais? Quando prostituição não pode ficar fora, droga não pode ficar fora, curtição sempre, os agudos todos, do pequenininho ao grandão, né? Que hora subsistencializar, fator sustentável que mesmo se transitou, suportou no trabalho, viu alguma alegria, liberdade, né? Entre grupos, o que são grupos, liberdades, né? Que vem ser a quem atribuir liberdade perante como de fato se apresentam mediante as fidelizações, dependente de heterossexuais e homossexuais, e mesmo as roupagens, né? Quem acharam burlar regras, né? Justificar direitos de vantagem sobre o erro e acerto de quem então que virou perpetuar, né? O que virou buscar entre o nu e o desnu, né? Que vira camuflar ou justificar quem ao desconhecido ou impessoal que se faça, né? Uniformemente aceitável. É isso, esse é que ele faz, esse da bunda que ele também. Esse, né? Temos as questões, né? Para não esquecer o foco. Crescer em volta do foco. Que hora a bunda bípede, a bunda quadrúpede, e a sustentabilidade, né? Cultural que sobra, tamanho, bate-papo, tamanha largura, né? O mesmo que viram as responsabilidades e a cobrança perante que são ministérios, né? Ministérios privados, aqui em públicos de base, né? E federados, sobre feitos extraordinários, aqui em singularidade se compare, se cale, negligencie, que a massa se antecipe a organizar em cima da desgraça, né? Do leite derramado, do morto ressuscitado, né? Questões tais, né? Trendadeantes já bem colocadas, né? Até onde voltemos aos passados e quem dá juízo de valor de passado, dizer que foi deixado, que foi pedaço, que é entendimento, né? Descabido de verbo, paradoxável, né? Espaciável em aberto a quem, né? Achado não é roubado, questões já bem colocadas, né? Dormi de novo, acordei com uma dor na lombar e dormi sem muita rotação e tudo, em planificação. Vou ficar sentada na cadeira de fato, para quem está ficando sentada, resolvendo todas essas coisas e ficando praticamente sentado 3 horas, né? Eu vou ficar em torno de 10, 12, 10, 11, no mínimo, né? Quer dizer, de 3 ou de 2 até 1 hora da manhã, certo? Entre ir para lá e para cá, mas voltar e sentar, né? Resolver as coisas que for preciso, né? Preciso muito desse salário para concluir algumas coisas e ver o que anda depois, que até então seriam 2 tênis para trabalhar onde, né? Vai justificar blusa nova aqui em blusa velha, pagar por ela, né? Para justificar nova aquisição, né? Que vai virar sustentabilidade entre entrar na academia total. Quando é que eu entrei, quando é que eu saí, o que fizeram, né? Laicas academias, que respondamos, independente de religião e de governo, que são as casas, casa, rua, trabalho, espaço aterrissado com ou sem paredes, né? Temos esta verdade, né? A ser repaginada, né? Que a quem será, né? Redocumentado, repercebido, né? Descrucificado, né? Seguir a leveza do lavor tá novo, né? A quem justifica, né? O plexo aliançável, né? Quando o aliançamento é bom, quando o outro morre e lava seus pecados, né? Que virou a arte da
camuflagem da comparativa inocente, né, a quem justifica a racionalidade, né, rasa o que virou, né, gravidade específica, sobrar tanta fartura musculativa que qualquer um chega em laboratoria, pedaços e somatório daquilo que seria lá na frente a quem acompanhar. Antes do primeiro dia já entra ali, bota a camisa, não bota a camisa, fia a droga, transita isso, já marca para comer, já mexe no lado, já mede não sei o que, já leva o sacolão, já agiota, já terceiriza nessa brincadeira. Quem é que responde, né? Além das propinas, das diplomacias, das migrações, né? A racialidade é quem justifica no começo já de cara aquele preto, aquele branco, aquele moreno, né? Aquela morena, aquela índia, aquele, né? Respondendo, né? O italiano convencional, né? O Vaticano sempre, o anti-Vaticano, né? As degustações específicas, quem, né? Que vira erro dizer que tem direito no meio do caminho, que o meio do caminho é dentro quando é fora, né? Quando é dentro, para justificar não sai, se quiser faça embaixo de câmeras ou qualquer modo, ou também é para vender, quando é que é fora. Querem destruir aquilo que você considera ou tentem na sua cabeça sozinha. Relacionamento prolongado, bases familiares. E eles têm bases familiares, né? Famílias academizadas, muito interessante, né? Que viram diplomas comprados e o que vira na prática, né? Perante o humilde protocolo, colocando aí as roscas diretas e etc, né? Que virou multidisciplinar de quem? Perguntemos aos outros, né? Entre as multidisciplinares e os blá blá blá, entre os defuntos mortos, cobayashi na integral, é diet, é isso, é aquilo, mas na sua composição corporal, no seu manejo protocolar, né? Entre eixos, planos, protocolos tais, né, colocados entre, né, resistência, né, emagrecimento, volume, massa muscular, que atribui força e hipertrofia, né, corretivas e o plexo maturacional a quem justificar, né, efeitualidade definidora, paradoxo da força, que o que justifica, né, a escalaridade corrente, a quem escalaridade corrente subsistenciar o momento histórico, o horizonte de eventos, né? A referencialidade crescente, decrescente, truncada, método piramidal, fixo, variável, né? Do chão não passa, que é a potencialidade do fixo, a despotencialidade do variável, do fixo, né? Ainda que despedaçam fracionariamente, parcialidade, que é a parcialidade da parcialidade, que é o direto do indireto parcial, ou direto picotado, né? Entre alavancas, entre velocidade máxima colocada, né? Que é o atrito ambiente, a música ambiente, né? Espectro localizado em todas as coisas, causa e efeito, que vira trabalho e não trabalho, de barriga cheia, quem justificar espacial entre peso corporal, despeso corporal, achados, perdidos, deixados, instrumentos, que viram-se equipamentos, instrumentados, desinstrumentados, subapontados, máquinas avançadas, né? Engenharia extracorpórea, obreirificação referencial, né? Correntista, né? Perguntemos entre laicas, ortodoxais, reortodoxais, que se arregalem, né? De anos-luz para cá, de anos-luz para lá, que é, né? Periodização anal sustentável, que sem o cu não deve ir, até que ponto o cu para sentar, para ficar em pé, para justificar, né? A pinça, né? A prega angular, né? O que vira, né? A pseudopodia,
né? né? Do quadril, né? O que é cabeça, pé, né? No meio do caminho, ó, aqui a mancha da tinta de cabelo, chama as bicicatrizar. Nossa senhora, ventilação boa, sono bom, mas fiz assim tanta coisa, já é, né? A atenção tá, vai toda, virou uma coisa, assistindo uma coisa e outra. O tempo tá muito bom assim, pelo que é aquele calor que eu não deveria estar pesada mais. O que são lugares sem ventilação e eu passei em frente à academia, né? O Petras estava lá, ainda não vai ser esse mês, vai ser mês que vem. Vou cobrir umas férias aí, mas eu vou voltar, tá, em aberto, né? No momento exploratório de trabalho onde o custo-benefício eram as mais populares, que eram as mais populares, as mais humildes academias, né? Aí o negócio trouxe uma proporcionalidade, né? Ana Cláudia, que já eram rivais entre a academia e performance, que eu não fosse para lá, mas trabalhar onde? Entre o show dos pessoais, sabendo como eu fui e não importava como eu fui. Ah, porque era amigo que te ajudaram, porque eles eram ladrões. Qualquer coisa que eu fizesse ou chegasse com o nome sujo era lucro, né? Porque eu tava na merda e dependendo de tudo, né? Mas trabalhando e mostrando tudo que era decifrar a cidade, né? E falar uma hora a bomba vai estourar, aparentemente achando que era um problema. E terminaram muito bem, né? Deram a volta por cima, cresceram na riqueza, independente da chantagem, né? Mas decifrar que aquilo ali não estava bom, que eu tinha que tomar outro rumo, e que ia para casa dos outros, vivendo de fachada, um monte de situação muito esquisita, né? Sair desbravando era que sobrava pedir emprego, que eram as outras, né? Que é que foi conseguir sustentar naquele morro, sustentar, operacionalizar no vermelho, se assim podemos datar, que vermelho que eu achei, né? O sangue da baratinha, as hemocélides, aqueles barrancos, cada um, né? Cada brincadeira, né? E prestar o servicinho pro outro no postinho, que ia pagar, mas não pagou, brincadeirinhas variadas, né? Que sabia, tinha um segredo de vitória. Eu deixei, abandonei de deixar a perninha e a bundinha daquele jeito. Eles estavam em vingança total. As infrações colocadas, como eu coloquei, né? Fabiana Lopes Monteiro, a médica, o pessoal do PSF, né? Já eram salários de quase 10 mil reais, começando a trabalhar, 8 mil e tanto, não sei o que. A vergonha na mão de todos eles, que virou assim, as máximas para eles, entendeu? São os lacaios, que é o crefe não crefe, que é o socateado, que é a escola, que é o pedaço da hipertrofia, que eles não recebem assim, não tem dinheiro, tem que ser um bico por fora. Então aí eles ficam, então, comprar, comercializar, fazer com que arrastem, fazer com que, né, cambiar para ter intimidade e usufruto, inclusive sexual, que já eram assim interpretados, os fudidos de antigamente, ou da rua dos grandes casais, né, das casas, das camas, né. Qual o problema do sexo que eles compram usufruir? Não é ali, não é tão perto, não é tão longe, né? Vocês estão fazendo é porque é bom, todo mundo faz. Quando apontar aí de fato, né? Quem prostitui prioritariamente vê valor, vive uma vida de valor, né? Aí que vira liberdade, vestimento, é isso, aquilo, quando eles acham que é guerra de racismo, é guerra de achar que bem foda, ainda que isso e aquilo é uma ova, em condição de é melhor matar para não prostituir, como inclusive, né, ficar sozinho pro resto da vida para lutar pelo trabalho, enxugar o gasto calórico, né? O que é as periodizações e toda a conversa de encaixar, né? Que horas que dormem, que horas que selecionam de fato uma atividade, vem cultura, vem trabalho, mostrar o que eu tive que desbravar, né? Todos os lugares que vêm e vão, onde é que começou a corrupção, onde que o dinheiro não estava e por que não veio para o meu bolso.
que é seguir sozinha e achar que alguma dignidade com palco hipertrófico aberto a quem justificasse palco, a quem justificasse hipertrofia, mulher, gente, força, fisiculturista avantajada, disse a prostituta, dos ministérios de viados e prostitutas das laterais, correntes variados, ali não tem acesso do que é trabalho, o que é força. Existe um platô tal para apontar a força, a pejorativizar, a justificar, enfiar a goela abaixo, agressividade, erro, situações tais, me botar culpa do que eu não fiz, a grávida. Pois bem, oremos. A grávida, os golpes da barriga. Nunca dei golpe algum. E mesmo, né? Quem são os participativos a golpe nenhum? Né? Onde é que acha?